Gabi do canal Viva Tudo em Portugal. Hoje eu tô aqui sozinha, mas o Tori tá aqui do meu lado. A gente tá indo pro batizado da nossa afilhada. Enquanto estamos aqui na estrada, resolvi vir falar um pouco com vocês. Surgiram algumas perguntas em relação ao assunto trabalho, né? Como ir trabalhando no Brasil nessa mudança de país. E aí eu vim contar um pouco pra vocês sobre isso. Começando do começo, né? Eu sou formada em engenharia de produção e eu fiz pós em gestão da produção e eu sempre trabalhei com isso desde que eu me formei. Então eu já passei por diversas empresas de diversos setores, foram 3 ou 4 no total, contando com estágio. E quando a gente decidiu ir para Portugal, eu estava trabalhando numa empresa do setor de cosméticos e eu comecei a pensar na possibilidade de ir trabalhando dessa empresa para Portugal. E aí eu comecei a pesquisar se isso era possível. Como é uma empresa multinacional, tinham vagas disponíveis em outros países, então eu ia acompanhando semanalmente todas as vagas que abriam em todos os países, com foco em Portugal, claro, lá no site da própria empresa, né? Então, assim, tenho amigas que já tiveram a experiência de estar trabalhando numa empresa aqui e serem transferidas para outro país, porque era o que elas queriam como plano de carreira e conseguiram fazer essa migração da própria empresa. Então, esse era meu primeiro plano, né? E aí eu comecei a acompanhar as vagas, porém as vagas que tinham dessa empresa para Portugal, elas eram muito mais voltadas para TI, que não é o escopo que eu trabalho. Aí eu comecei a ver que tinham outras possibilidades. Teve uma outra amiga minha que ela se formou comigo na mesma faculdade, mesmo curso, e ela tá morando em Lisboa, e ela me falou que o jeito que ela fez, né, para ir trabalhando foi entrar no próprio LinkedIn aqui do Brasil e ir pesquisando vagas em Portugal, já daqui. Então ela ia acionando as vagas, os recrutadores, ia chamando lá, mandando mensagem, e foi assim que ela conseguiu, um mês antes de ir trabalhando numa empresa de lá. Só que o porém é que ela já tinha a cidadania dela, né, ela própria, já estava com a passagem comprada, fazia um mês e tal. Então, por essa segurança e pelo currículo dela, enfim, as empresas já se interessaram de contratar ela daqui mesmo. Eu acabei tentando também um período, então eu entrava no LinkedIn e ficava vendo as empresas de Portugal, as que tinham a ver com o meu trampo e tal, e acabei entrando em contato com algumas daqui também. Só que o retorno que eu tive, em falar nisso, tiveram algumas empresas que me retornaram e foi bem legal isso. O retorno que eu tive por eu não estar em Portugal ainda e por ainda faltar alguns meses para minha ida, eles me aconselharam eu procurar quando eu estivesse de lá já, quando eu estivesse morando lá já. E eu não tenho a questão da cidadania por enquanto, né, porque é o Tony que tem. Então, essa é outra questão que também as empresas eu não tive tanta facilidade quanto essa minha outra amiga. E aí a solução que eu encontrei, que foi uma terceira opção que eu vi, foi tentar ir de alguma empresa, né, daqui, sem ser a que eu estava já, que não estava me dando possibilidades de ir. Então, trabalhando de uma empresa do Brasil e que me possibilitasse trabalhar home office. Com esse movimento da pandemia e tal, várias empresas que sempre trabalharam presencialmente e tal, acabaram migrando para esse modelo de home office, que era o caso, por exemplo, da empresa que eu já trabalhava. Só que muitas delas, conforme foi melhorando a situação da pandemia e tal, estavam se planejando para voltar para os escritórios. Então eu fui sentindo também a empresa que eu tava para ver se isso era uma possibilidade, se eles iam continuar nesse esquema de home office ou se eles tinham a previsão de voltar para os escritórios. E foi o que eles acabaram decidindo, né? Então aí foi quando eu vi que não ia dar para ficar de fato na empresa que eu já estava. E aí foi quando eu comecei o processo de buscar empresas que eu sabia, né, que me possibilitassem ir 100% remoto. Eu não sabia ao certo quais eram essas empresas. Então eu tive que começar a pesquisar. Aí joguei lá no Google, né, como sempre, empresas que têm escritório em Portugal, empresas brasileiras que têm escritório em Portugal.
E aí eu comecei a ver que um nicho que tinha, né, essa estrutura eram mais as startups. Então eu vi que muitas estavam investindo em abrir escritório em Portugal por conta de mesmo sendo brasileiras, né, estavam abrindo uma unidade em Portugal por questões de incentivo fiscal e tal. E foi aí que eu comecei a fuçar, adentrar o mundo das startups. Já era uma vontade minha fazer uma transição de carreira para uma startup, porque eu trabalhava numa empresa tradicional. E a partir do momento que eu vi que essas eram as empresas brasileiras que estavam com o escritório lá, eu vi que era esse o foco que eu tinha que adentrar, né? E aí eu fui fazendo algumas entrevistas, então mandava pelo LinkedIn mesmo, tal. E sempre nas entrevistas eu perguntava, tipo, como pré-requisito, como que estava o modelo de trabalho da empresa, se estava home office, se pretendia voltar para o presencial, se não, se tinha possibilidade de trabalhar de outro país. E isso se tornou um pré-requisito para mim, né? Então, todas as empresas que não me possibilitavam, eu já descartava. Então eu fui fazendo as entrevistas, né, e fui também entendendo quais eram os skills que essas startups pediam, que eu ainda não tinha, né, que eu ainda precisava evoluir. E fui buscando cursos também, fiz um curso de 6 meses, que me dessem todas as características que eu precisava para essa transição de carreira. Aí, para essa empresa que eu acabei migrando, né, que eu trabalho atualmente, quando eu fui fazer a entrevista com o RH e eu perguntei se tinha a possibilidade, né, de trabalhar fora, eles ainda não sabiam direito como lidar com essa questão de pessoas querendo trabalhar fora, falaram que ainda não tinha ninguém nessa situação, mas me asseguraram que ia ser 100% home office de qualquer maneira, não ia ter volta para os escritórios. Então foi isso que me deu uma luz, assim, tipo, por mais que eu não tivesse a certeza que eu conseguiria ir para Portugal com esse job, eu sabia que pelo menos não ia ter que ir presencialmente. Então já era a melhor das opções que eu tinha no momento. E aí entrei e tal, e no meio disso acabou tendo uma mudança de estrutura, assim, da empresa, né? E aí eles anunciaram para todo mundo que as mudanças, né, que estavam tendo e tal, e nisso acabaram comentando que o contrato seria de fato daqui pra frente mesmo remoto e tal, e que tinha algumas pessoas que estavam fazendo esse movimento de querer trabalhar fora do país, e que isso era totalmente possível para quem quisesse. E aí a partir de então a gente teve certeza que tava tudo certo, que ia dar tudo certo pra eu ir com o meu trabalho daqui. Então assim, as coisas foram se encaixando, não foi logo de cara que eu sabia que ia dar certo, não tem assim muitas leis e muitas instruções para as empresas como que funciona esse modelo de nômades digitais, né? É uma coisa super nova e que as pessoas estão aderindo muito. Então eu acho que as empresas, elas têm muito a ganhar com isso, porque é algo que as pessoas estão buscando de fato. E muitas estão até saindo de algumas empresas buscando esse novo modelo de trabalho. Então foi assim que eu consegui, né? Acho que a dica, se eu puder dar uma dica aí para quem tem interesse de fazer esse mesmo movimento, se informe, pesquise e coloque a cara, porque nem tudo a gente acha no Google, então tem que ir fazendo entrevista mesmo, tem que ir perguntando, tem que se arriscar, porque nem sempre a gente vai ter todas as certezas do mundo, mas sempre ir construindo o caminho de acordo com o seu objetivo, né? Então vê o que você precisa para essa transição e vai buscando tudo que te possibilite chegar lá. E estou muito feliz nessa nova empresa. Eu acho que foi a transição que eu queria, né? Tudo se encaixou, então eu não peguei essa vaga por pegar, só por também ser home office. Eu acho que tudo tem que se encaixar de fato. Então assim, é um trabalho na minha área, é um trabalho com o escopo que eu já trabalhava antes, de melhoria contínua. Então eu não busquei qualquer vaga, eu busquei algo que me deixasse de fato feliz, que fosse agregar de fato para o meu trabalho e que eu quisesse
continuar por bastante tempo. E muita gente pergunta, né? Ah, mas compensa ir trabalhando de uma empresa do Brasil, ganhando em real e morando em Portugal? Cara, posso estar completamente errada, mas assim, de todos os cálculos que a gente fez até o momento, tudo que a gente estudou até o momento, a gente acha que mesmo fazendo a conversão, compensa, porque ontem mesmo a gente estava no carro e estava passando na rádio, mas a gente já tá cansado de saber, né, que aqui no Brasil, hoje em dia, para você conseguir se sustentar, enfim, pelo preço da cesta básica, pelo preço do salário mínimo, o salário mínimo, que hoje é em torno de 1.000 e pouco, deveria ser 6.000 e pouco. Então, assim, a inflação do Brasil tá algo realmente assustador, né? Então, se você for ver, o salário mínimo deveria ser 5 vezes mais do que é. Então, se você pegar um salário de alguém que ganha em real e for converter para uma vida na Europa, você também vai fazer essa matemática em torno de 5 vezes, né, o preço da conversão. Então, o cálculo que a gente fez foi, o salário que eu ganho em real convertendo é mais que o salário mínimo de Portugal, porque a gente sabe que lá é possível viver bem com o salário mínimo, né? Então, foi algo que a gente estabeleceu de critério e que eu acho que vale a pena todo mundo que estiver pensando nesse modelo de trabalhando com o emprego do Brasil, é um cálculo válido para se fazer. Porque também, se você for ganhar menos que um salário mínimo, talvez compense mais você trabalhar em algo lá em Portugal que te proporcione um salário mínimo, nem que seja fora da sua área, né? Mas que te possibilite ter um custo de vida e uma qualidade de vida condizente com a do país. Então, esse foi o cálculo que a gente fez e a gente acredita que mesmo assim vai valer muito a pena e que a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor que vivendo aqui no Brasil. É isso, galera. Se alguém tiver mais alguma dúvida em relação a trabalho, em relação a LinkedIn, em relação a esse tipo de coisa, fica à vontade para comentar, pedir para eu falar mais, entrar em contato com a gente aí, tá bom? Muito obrigada. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o like no vídeo e continue acompanhando a gente aí, que já já a gente está em Portugal. É isso.